e autorregidos. Quem observa as filas dos que vão comungar, diz Canetti, vê até que ponto cada qual se preocupa apenas consigo mesmo. Os que estão na sua frente ou atrás lhe importam ainda menos do que o próximo com o qual se relaciona na vida diária. A igreja, diz Canetti, ama o ritmo lento. Enuncia ainda, qualquer coisa que a igreja mostre é sempre mostrada lentamente. As procissões são um exemplo impressionante. Elas devem ser vistas pelo maior número de pessoas. Ela flui sempre lentamente. Hierarquia, pois, e isolamento administrado pelos sacerdotes no interior de certa massa. Mas a prudência eclesiástica, sua calma no pastoreio tem limites. Não é sempre que a igreja, diz Canetti, pode se permitir sua elegante reserva, sua aversão diante da massa aberta, o veto que impôs a gênese dessa massa. Existem épocas em que ela é ameaçada por inimigos externos, épocas em que a apostasia se propaga com tanta rapidez que somente é possível combatê-la com os meios da própria epidemia. Os monges se convertem então em agitadores que, fazendo suas pregações, cruzam o país, instigando as pessoas a uma atividade que em condições normais se preferia evitar. Estas frases de Canetti descrevem bem tudo o que foi experimentado pela Igreja no período anterior a 1964. Desde longa data, intelectuais e clérigos previdentes, como Tales de Azevedo e o padre Júlio Maria, anunciavam o colapso institucional da Igreja Católica. O Vaticano II, provocando um adornamento do clero e dos leigos, ajudou as massas do catolicismo, em parte, a entrarem nos movimentos pelas mudanças sociais, sobretudo no campo explosivo da reforma agrária. A deserção dos fiéis iniciava seu processo, que hoje atinge formas numerosas, esvaziando os templos em proveito dos auditórios, laicos ou pentecostais, nos estádios e na televisão. Desafiada em sua ideia de ordem natural da sociedade, quebrada a sua disciplina hierárquica com frequência e vendo massas dirigirem-se para setores secularizados, com um perigo socialista, ou mesmo, lembramos, que estamos em pleno período da Guerra Fria comunista, surgem na igreja os padres e monges designados por Elias Canetti. A Cruzada do Rosário e do Padre Peyton, as múltiplas marchas da família com Deus pela liberdade, os movimentos católicos conservadores passam a disputar espaço com a ação católica especializada, em especial a juventude, que rumava para opções políticas e até mesmo ideológicas opostas à hierarquia. Milhões de fiéis foram conduzidos às ruas na ânsia dos hierárquicos de mostrar, mais uma vez na história republicana, depois das demonstrações de força que marcaram os congressos eucarísticos que a Igreja já deveria contar no futuro institucional brasileiro. Convergiu a Igreja, na sua fase hegemônica, com setores privilegiados e particulares que tramavam contra o governo legal da época. Então, num primeiro momento, na formação do golpe de 64, nós temos uma instituição vertical, com uma hierarquia, essa hierarquia sagrada, definindo a mobilização de milhões de pessoas. Essa hierarquia sentindo as massas saírem das suas mãos como areia, voltam-se para a segurança institucional através do apoio a um golpe de Estado. Esse ponto me parece importante, porque não existe em nenhum momento a certeza da direção de uma instituição. Neste caso, a Igreja Católica, tendo feito a sua autocrítica no período 70, dos anos 70, com a eleição de João Paulo II, retornou a esse modelo hierárquico de mobilização de massas, sobretudo através do carisma afetivo. Se eu falasse o nome do padre Marcelo, os senhores teriam perfeitamente a ideia que eu estou referindo. Esta máquina está aí. Máquina hierárquica, azeitada, preparada para manter a hierarquia contra qualquer pretensão de democracia horizontal.
Vamos passar a outra instituição brasileira. Não sei se os senhores leram o Manifesto dos Militares na Reserva, que saiu esses dias, que é uma espécie de ventriloquismo evidente do que pensam os militares na ativa. Passemos agora à instituição que desde a colônia tem assegurado o território e o governo nacional. Tanto para essas últimas, as Forças Armadas, quanto para a Igreja, a ordem hierárquica é essencial. Após a ditadura getulista, quando houve certa unidade de comando e obediência nas casernas, os castrenses se preocuparam com a incipiente democratização do governo Dutra, as crises do governo democrático de Vargas, as sucessivas formas de golpes e contragolpes de todos os setores parlamentares que buscavam apoio nos quartéis, antes de Juscelino Kubitschek. Após todos esses eventos, quando foram duramente questionadas a unidade de comando e a hierarquia, tivemos a crise da renúncia de Jânio Quadros, acuado por um parlamento hostil e venal, sem maioria sólida possível. Nesta ocasião, com o veto do alto comando à posse de Goulart e com o parlamentarismo de fancaria instalado no Congresso, ocorreu uma fratura perigosíssima aos olhos dos militares. Esta fenda ameaçava a federação, de um lado, e a unidade das Forças Armadas. Refiro-me ao apoio do Terceiro Exército e demais setores leais ao vice-presidente da República, sob a liderança de Leonel Brizola. Dada a solução, entre aspas, provisória da crise institucional e federativa com o parlamentarismo, aparentemente os militares aceitaram o status quo obtido pelas raposas do Congresso. Mas a fratura ocorrida, de modo público e notório, permaneceu na consciência dos militares, à espera do que poderia ocorrer. As sucessivas manifestações de insubordinação dos soldados de patentes menores evidenciavam um processo geral de perda da autoridade no interior do Exército e no interior do Poder Executivo. As manobras do Congresso a diminuíam ainda mais. Seria preciso dar um basta aos que assim quebravam a hierarquia. A Igreja colocou massas na rua. As Forças Armadas prepararam a tomada das mesmas ruas pelos canhões. Quando as duas maiores forças de imposição do mando, uma espiritual e a outra física, sentem que estão à beira da obsolescência, elas reagem para sobreviver, procurando cortar as fontes de seus males, pelo menos a fonte mais aparente. Se o governo não conseguia impor sua autoridade, mas até incentivava gestos de rebelião, era urgente substituir o governo, com a conivência do Congresso, manifestada sempre que os golpes civis ou militares anteriores foram perpetrados. Elias Canetti fornece uma chave antropológica para entendermos a ação das Forças Armadas. A sentinela, diz ele, que permanece imóvel, é o melhor exemplo da constituição psicológica do soldado. Todos os motivos habituais da ação, como os desejos, o temor, a inquietude, que constituem a essência da vida humana, são reprimidos dos soldados. Todo ato seu deve ser sancionado por uma ordem. O movimento vital na existência de um soldado é o da posição atenta diante do seu superior. A educação do soldado começa no momento em que lhe são proibidas muito mais coisas do que aos demais homens. O aspecto anguloso do soldado mostra que ele se adaptou aos muros, sendo um prisioneiro satisfeito. Para ele, a ordem tem valor superior. Faz parte da formação do soldado que ele aprenda a obedecer ordens sozinho ou na companhia de outros. Os exercícios o habituaram a movimentos executados com os demais. Todos devem realizá-los de forma absolutamente idêntica. O indivíduo torna-se igual aos outros. É a mesma ordem, pouco importando que seja apenas um quem a recebe ou todos. A disciplina, portanto, é a essência do Exército. Trata-se de uma disciplina dupla. A declarada é a ordem, tal como descrita acima. A outra é a promoção. A promoção corresponde à capacidade de um militar para ser aguilhoado internamente pela ordem. Ele engole ordens e mais ordens, e jamais pode cansar-se delas. Para cada ordem atualizada, fica um espinho dentro dele.